Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Maicon Santos, você está aqui no Pode Congregar, nessa mesa preparada para a gente crescer juntos espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, crescer juntos integralmente. Hoje eu estou com um casal aqui muito querido, pessoas que eu admiro, que tem influência na minha vida e estou muito feliz por isso. Jonatas Bloch e Dani Bloch. O Jonatas mais conhecido como Jô Bloch. Amigos, um privilégio ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, né? Obrigada. Que bom que deu certo. Fiquei super feliz por isso, né? Prazer é nosso, com certeza. Sejam bem-vindos. E eu quero começar aqui, né? Antes dando um testemunho, tá? Então vou começar com um testemunho aqui. Recentemente o Jô foi ordenado pastor lá na Igreja Batista Monte Sião, né? Na verdade, o casal, né? Eu sempre costumo falar que não tem pastor sem pastora, né? Ainda que a esposa às vezes não tenha um dom pastoral, não tem como ela não pastorear, né? Principalmente a gente, né? No caso, né? Uhum. Mas eu fiquei muito feliz, né? Com a sua ordenação e eu sempre te acompanhei. Assim, meio de longe, às vezes de perto, já tive a oportunidade de estar algumas vezes com você e tal. Mas, assim, eu fiquei muito feliz porque, assim, você não sabia disso, até te falei, né? Foi, verdade, eu falei pra ela hoje. O Jô foi me convidar pra ir na ordenação e eu já tinha visto na internet e já tinha marcado na minha agenda, verdade, já tinha marcado, falei, mano, já tá marcado. Mandou o print pra falar que é verdade. Pra falar que é verdade. Foi. E, assim, você teve, cara, muita influência na minha vida, né? No início da minha conversão, Deus estava me lapidando, transformando minha vida, era a época muito forte do plug, do movimento, né? Que fazia lá no Teatro de Arena sim. e tal. Depois começou Fazia a fazer o manifesto, começou a fazer lá nas igrejas e tal. E eu me lembro que eu estava na conversão, cara, e eu estava muito apaixonado por Jesus. E aí eu olhava para vocês assim, galera, né, tão jovem, né? Porque foi no início foi no início da minha conversão, tá, gente? Mas só que o Jô era jovem. Nós somos jovens ainda, Jô. Nós ainda somos. Que isso, cara? Até os 60 tem tempo ainda, cara. E assim, foi muito influente na minha vida, cara. Então eu via vocês assim naquele movimento. Que legal, cara. E sabe, assim, cara, eu me lembro do testemunho da sua irmã. Sua irmã é médica, né? Exatamente. Teve um tempo que ela foi servir, acho que na missão. Não me lembro o projeto em si, mas me lembro até o dia que foi no Teatro de Arena, que vocês compartilharam. Eu acho que ela compartilhou lá. Foi mesmo. Foi isso mesmo. E aí um dia que você também lá na Nazareno, você tinha feito um encontro lá, um café assim com a galera. Eu não lembro se foi um café. Foi mesmo. Eu não lembro qual que foi o rolê, mas assim, eu lembro líder de jovens, né? E a gente sentou naquela mesa assim, eu vi vocês assim. Então assim, aquilo pra mim, cara, eu tenho certeza que pra muitos jovens, né, principalmente daquela época assim, cara, aquilo foi muito assim, de Deus, um movimento de Deus mesmo, né? Só, cara, eu diria que foi um avivamento, né? Sim. Tava aqui com uma amiga aqui semana passada e ela falou, né, que os avivamentos, as pessoas só descobrem o avivamento depois que ele passou. Né? Exato. Então, assim, eu acredito que nós estamos já, a gente está tendo um avivamento, Sim. né? Tem uma parcela da igreja que tá nisso, que tá discernindo o movimento de Deus, tudo. Mas, enfim, cara, então, assim, queria dar um testemunho, assim, do quanto que vocês foram marcantes, assim, na minha vida, assim, né? Foram inspiração para mim, que né? Legal. E tudo, né? Então, muito bacana, cara. E eu tô muito feliz de estar aqui, né? Nessa mesa com vocês hoje. Tenho certeza que nosso papo aqui vai ser muito bom. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Valeu, bom demais. É bom saber disso, cara. E aí, isso é muito legal, né? Porque o mérito é da palavra de Deus, né? Então, realmente, a gente é só um canal e que bom, né? Que bom que ser servo para isso, ser igual na ordenação, né? Ser jumentinho para isso, né? Que o pastor falou lá. É isso mesmo. Mas o mérito e a obra de transformação é dele mesmo, cara. Isso deixa bastante alegre, assim, de verdade. Bom, então vamos lá. A gente aqui tem uma ideia, Jô, né? Isso aqui é meio que uma cópia de outro podcast. Tá tudo certo. É assim Você mesmo. sabe, né? É assim mesmo. Ela tem inteligência limitada. Só que a ideia do Vilela lá é o seguinte, trazer um presente inútil. Exato. Aqui eu mudei a lógica, né? Tá. Então eu tentei trazer uma lógica, assim, do reino de Deus mesmo, da palavra. Uma das coisas que faz parte da vida cristã,
né? É a renúncia, né? É isso que Jesus vai desafiar a gente. É isso que ele fez, né? Deixou sua glória e se encarnou, se tornou como um de nós, abriu mão e morreu, né? Deu a sua vida, ele renunciou à sua vida, né? É. Deu a sua vida por nós para que a gente tivesse vida. Então eu tive essa ideia de que os participantes que estiverem aqui com a gente, né? É opcional, é claro, não tem que ser voluntário, senão não é renúncia, né? Senão é impositiva. Mas trazer um presente de renúncia, orar, né? Buscar de Deus alguma coisa para trazer aqui para renunciar simbolicamente, né? Para a gente estimular os cristãos do nosso tempo a ter essa prática, né? De doação, né? A gente está numa dinâmica, numa cultura muito de acúmulo, né? De ter, obter e tudo mais. E eu acho que a gente está perdendo essa sensibilidade disso que Jesus nos chama a fazer, né? Então, como vocês aceitaram participar, compartilha aí o que você trouxe aí para renúncia. Princesa. Não, pode falar. A gente trouxe, né, um livro, claro, um escritor que a gente gosta bastante, né, do Tim Keller, e é um livro que a gente usa, inclusive, para discipulado com casais. Ele não é um livro específico para casamento, mas a gente conversa com pessoas que estão namorando ou que nos procuram, né? A gente procura ler O Ego Transformado, do Tim Keller, que então é um livro que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui sobre casamento, etc, né? Que é um livro fininho, mas ele deveria ser leitura obrigatória de todo cristão, uma vez por ano, pelo menos, para a gente sempre retomar aqui. Ele fala justamente do autoesquecimento, da prática do autoesquecimento, do que o casamento ou de qualquer relacionamento, né? Que seja a partir de um autoesquecimento, ou seja, privilegiando o outro e não a gente, né? Então fica aqui nosso presente. E diante de tantos livros também, tá aí, ó. Que Pronto. maravilha, ó, aqui, ó. Irmãos, isso aqui a gente tinha que fazer, você acabou de dar uma ideia aqui. Isso aqui tinha que ser lei para o cristão ser membro da igreja. Pra você ser membro, pra você fazer parte do hall de membros, você tem que ler esse livro aqui. É isso daí. Obrigado, cara, que benção. E a ideia também, irmãos, tudo que nós recebemos aqui, que as pessoas renunciarem, tá aqui. Se em algum momento tiver algum irmão aqui, Deus orientar, e falar, isso aqui era do Jô, Isso. e aí entendi de Deus legal. agora, Nossa, legal. a ideia Legal. é essa aí, que Legal. maravilha, Legal, muito, legal. muito significativo. Legal. Irmãos, antes da gente começar o nosso papo aqui, vocês contarem um pouquinho, né, da história de vocês, como que vocês se conheceram, eu quero fazer uma propaganda aqui. Não sei, Clebão, se dá pra pegar a câmera aqui direito, se tem alguma câmera que pega legal aqui. Mas, gente, ó, é o seguinte, isso aqui hoje, nosso lanche aqui, tá sendo patrocinado pelo Total Carnes. Pelo Total Carnes, tá bom? É um açougue aqui nos bancários. Eu diria que é um dos melhores açougues de Ribeirão Preto. Ah, eu vou falar pra você. Eu posso endossar isso daí, viu? Com certeza. Com certeza. Bom demais. É bom com força. É bom com É bom demais. Olha só, eu não vou falar que é o melhor porque é muita presunção, né? Senão eu vou ser cancelado, né? Que hoje ninguém pode falar mais nada. E tô falando de como cliente mesmo, hein? Mas ó, o Zé Carlos lá do açougue mandou pra nós aqui. Tem um quibe cru, que é eles que fazem lá, eles que produzem. Na verdade, assim, olha, eles produzem, ó, linguiça cuiabana, super famosa. Eles fazem lá, eles temperam carne de carneiro. Se você gosta, né? Você tem uma paladar aí mais sofisticado, né? Porque pra você gostar também, eu gosto. Eles temperam tudo quanto é tipo de carne lá. Deixa eu ver, o peixe. Nossa, ele tempera peixe também. Você quer um peixinho pro churrasco, tem. Enfim, tem tudo que você precisar pra churrasco. E eu costumo falar o seguinte, né? A pessoa que vai lá, cara, você pode comprar qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque eles não vendem até... Se você for lá, falar, eu queria, sei lá, eu quero, sei lá, uma picanha. Ele vai falar assim, ó, deixa eu te falar, essa picanha que eu tenho aqui, ó, o ancho tá melhor do que a picanha. Ele fala, é porque picanha, só tô dando um exemplo aqui, picanha é difícil ser ruim, né? Assim, tá mais firme, né? Porque geralmente picanha verdadeira, todas vão estar ali mais... Mas assim, ó, é excelente. E tem uma coisa que eu gosto muito de lá, Jô, que é o seguinte, a ideia deles, vamos dizer assim, o slogan deles, é que eles nem falam isso na internet e tudo mais, mas a ideia deles é o seguinte, tudo que eles fazem lá, eles fazem como se fosse pra eles. Então, o Zezão, a galera é uma família, né? A família que tá ali. Legal. E eles têm um paladar bem aguçado, porque tudo que eles fazem é bom. Eles cozinham
muito bem, né? A Roseli. Eles cozinham, assim, de forma maravilhosa. E a ideia deles é essa. Tudo que eles produzem lá para vender para o cliente é como se fosse para eles. Então, se tem um trem que eles falam, isso aqui não passou para nós. Eles não vendem. Então, isso é legal. Então, vale a pena você conhecer o Total Carnes, tá bom? Fica a dica para você. Aí tem aqui uma coalhadinha seca, um pãozinho sírio. E, ó, nós vamos mandar a brasa aqui. Opa. Tá bom? Bom, Vamos lá. vamos lá então. Ô Jô, você hoje professor de física, hoje não, né? Já tem algum tempo já, né? Uns mais de 15 anos, né? 15 anos. Pastor, né? Ordenado pastor Agora, agora. recentemente. Pois Mas pastor você já é desde que eu te conheço, né? Porque o pastor é dom, né? Então é só, quando a ordenação é só um reconhecimento da Garantido. comunidade, né? E você, Dani, também professora, Também pedagoga professora da rede e municipal. há 15 anos. Que maravilha. Amigos, contem um pouquinho de vocês, né? Eu tive essa ideia pensando assim, em ouvir a história dos casais. Primeiro porque eu gosto muito de história, ouvir as histórias, né? Porque eu acredito que as nossas histórias, elas se entrelaçam. Nós nos identificamos a partir das histórias, nós aprofundamos as nossas relações a partir de conhecer a história uns dos outros, né? Isso nos conecta mais, isso nos aproxima mais, mas especialmente também quando a gente compartilha a nossa história, conhece a história dos outros, a gente contempla que as nossas histórias estão conectadas com a história maior, que é a história de Deus, né? Ou a história de Deus na humanidade, se revelando, se manifestando da humanidade. Então, eu tenho convidado casais aqui para poder compartilhar, ouvir um pouco, né? Para a gente fomentar isso, a importância da família. Num tempo que a gente vê que as relações estão muito líquidas, isso já faz algum tempo, né? Talvez agora tenha se acentuado mais os problemas, né? Mas já há algum tempo já, né? Que isso vem, assim, essa coisa da desvalorização da família, da descrença no casamento e tudo. E eu gosto muito do do Keller, né? Do Tim Keller, que no livro O Significado do Significado do Casamento. casamento, muito bom. Ele fala que o casamento é dor, suor, lágrimas, mas não existe nada mais glorioso do que o casamento, né? Então, assim, eu gosto muito desse livro, inclusive, né? Fica uma dica, pessoal, eu sempre falo dele aqui. Mas então eu tenho pedido para os irmãos compartilharem um pouco da história, como é que se conheceram, para a gente poder inspirar outras pessoas, né? Para que as pessoas possam acreditar na família, no casamento, né? Entender que, é claro, é uma luta, tem muita luta, mas assim, é algo que Deus estabeleceu. Então, se Deus estabeleceu, e Ele é o Criador de todas as coisas e sabe tudo, então Ele sabe bem o que Ele faz. Então, compartilhe um pouquinho aí, como é que vocês se conheceram, como é que foi o processo. Quer falar, princesa? Vamos falar então. A gente... Bom, a versão que eu conto é que ela me conheceu numa balada, eu tava dançando e dançava muito bem. Essa é a versão que eu conto. Mas aqui tem que falar a verdade, né? Certeza que essa versão só. É a cara dela. Bom, a gente se conheceu, ele tinha 13 anos e eu 15, né? Então vamos começar. Senta que lá vem a história, né? Eu era amiga da irmã dele, Ana Ruth. Ana Ruth veio fazer cursinho aqui em Ribeirão Preto. Casei com uma amiga da minha irmã, cara. Você tá de brincadeira. Eles eram de Mococa, né? Cidadezinha aqui perto. E a Ana Ruth veio fazer cursinho aqui em Ribeirão. E morava na casa, assim, de uma das minhas melhores amigas, que era a filha do pastor, né? E aí, num intercâmbio de igreja, sabe? A gente foi, o pessoal da igreja foi pra Mococa num final de semana. E aí a gente foi nesse final de semana lá em Mococa. A igreja toda foi, só num sábado à noite. E eu e a Raquel, essa minha amiga, fomos passar o final de semana na casa da Ana Ruth, né? Na casa do pastor de Mococa, né? Então o pessoal da igreja foi, voltou e eu e a Ana Ruth ficamos, eu e a Raquel ficamos na casa da Ana Ruth, lá em Mococa, né? Obviamente, ele tinha 13 anos, eu achei ele uma criança. Eu falei, uma criança, né? Mas eu já apaixonei na hora. Ele fala que já se apaixonou, Você tá né? de brincadeira comigo. Eu lembro exatamente o primeiro momento que eu a vi e falei, Jesus, será que essa aqui é a amiga da minha irmã que vai ficar lá em casa esse final de semana? Já fiquei empolgado, né? Claro,
ele criança, né? Adolescente, pré-adolescente. E aí ela, obviamente, não deu nenhuma bola pra mim, nenhuma chance, tava, né? Era apenas uma criança pra ela. Foi isso. E passamos o final de semana, mas foi um final de semana muito legal, assim, né? Na casa. Mas aí vocês interagiram também? Sim, coisas da idade, né? Final de semana, a gente tem fotos desse final de semana, a gente tirou fotos, assim. E engraçado que foi muito legal mesmo, assim, fotos que ficaram no, sabe, o painel de fotos da adolescência, assim, sabe? Foi um final de semana bem marcante. Mas depois a Ana passou na faculdade em Minas, tal, e depois nunca mais a gente nem se viu, né? Eu fui fazer faculdade em São Paulo, fiz pedagogia lá no Mackenzie. O Jô depois veio fazer faculdade aqui em Ribeirão Preto, né? Então, assim, ele fala que veio fazer Ribeirão Preto tentando me encontrar. É porque, assim, a parte dela não tem. O lado dela não tem tanta emoção. E sofrimento e dor e lágrimas e oração, entendeu, Clemão? Porque o dela foi isso daí, entendeu? Foi só isso daí. Mas aconteceu do meu lado, cara. Tinha uma idealização. Você tá de brincadeira comigo. Eu falei assim: eu vou casar com essa mulher. Eu vou casar com ela. E aí, isso foi no final de uma semana, né? Eu falei: Deus, na fisionomia, esteticamente, é a pessoa que eu mais gostei, a mais bonita que eu já vi. É o jeito que eu quero, assim, não existe. Então, como os contatos, né, principalmente nessa época que a estética sobressai, né, acabou, eu não vou encontrar mais ninguém que vai ser tão bonita quanto essa moça. E aí já era. Eu falei, bom, então, eu falei, Deus, ou você tira ela da minha cabeça, ou então eu vou casar com essa mulher. Não é possível. Então, a gente nunca mais se encontrou. Veja, isso foi em 99. A gente foi se ver, a gente talvez se viu uma vez em 2000, alguma coisinha. Num casamento dessa amiga Raquel. 2005 né? a gente... Nesse meio você ficou de fitando caminho. ela? Que, por sinal, nesse momento nós estamos gravando aqui, ela tá em casa. Ela tá lá em casa. Ela tá em casa. Ela mora em outra cidade hoje. Ah, legal. E aí a gente se viu, mas assim, foi... E aí eu falei assim, bom, então... Eu vou precisar seguir minha vida, assim, isso não vai acontecer, claro, é impossível eu reencontrar essa menina numa época, né, como os incas viviam, que não tinha... Era só SMS, Exatamente. Exatamente. Tava começando, né? Então, eu lembro de tentar pegar o e-mail dela e eu não lembro que eu não consegui mandar um e-mail. Naquela época a gente não tinha acesso Era também. muito, Era só Lan era House. muito difícil. E aí não consegui, eu falei, nunca mais vou encontrar essa menina. Nunca mais. Aí eu passei em Itajubá, na Federal. Passei aqui primeiro. Itajubá saiu o resultado depois. E aí eu lembro, eu tinha que fazer uma escolha. E eu falei assim, cara, eu sabia que os pais dela moravam em Ribeirão. Eu falei, eu vou pra Ribeirão. Porque um dia eu vou encontrar essa menina e eu vou casar com ela. Era uma coisa meio assustadora, né? No caso, olhando pra esse lado, assim, às vezes parece até assustador, né? Meio perseguidor. Se fosse hoje era stalker. Eu talvez seria preso. Não, mas era uma coisa assim, claro, não era doentia, né? Não era uma coisa que eu... Mas assim, era uma coisa que eu tinha no coração. Eu falei, olha, é um desejo que eu tenho, né? De reencontrá-la. E aí a gente se encontrou nesse casamento e se viu. Ela tava namorando na época, então não pude nem conversar com ela, claro. Eu falei, bom, agora é realmente, então a vida que segue e já era. Mas... ela volta de São Paulo. Ela estava morando em São Paulo e ela volta para São Paulo, para a igreja dela. E o pai dela, coincidentemente, eu já morava aqui em Ribeirão Preto, meu pai foi transferido para pastorear uma igreja de Ribeirão Preto. Então o pai dela estava fazendo esse meio de campo entre a vinda do meu pai, né, e a igreja aqui. Então tava trabalhando isso. E aí hoje meu sogro, resolve ir lá para Mococa para um dia acertar os últimos detalhes da viagem, não sei o que. Então você imagina eu aqui, ó, na igreja, tem que topar de boa, não tava tocando esse dia e tal. De repente eu olho para trás, entra a menina que eu tinha gostado, visto uma vez na vida e tinha me apaixonado. Isso foi em 2005, 2006, né? 2006 isso foi. Então pensa, nós estamos falando de 7 anos depois. Aí eu falei, cara, peraí, não é possível que a menina... Um domingo à noite tá aqui na minha igreja. Eu falei, não, ela não vai escapar agora.
que agora já tem e-mail. Já tem acesso a e-mail, já tem internet em casa. Pelo menos o e-mail dela vai pegar. Deve ter um Orkut. Deve ter Orkut, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, vamos resolver esse problema, né? Como eu voltava para Ribeirão na segunda-feira, porque eu já trabalhava aqui, eu fui para casa rapidão, peguei minhas malas e falei, ó, posso ir embora com vocês hoje à noite? Depois do culto? Pode. Aí eu fui embora com eles e fui atrás conversando com ela. Voltou de carona com a gente. Voltei de carona. Né? No culto, domingo à noite, voltou de carona com a gente. Aí eu falei, agora ela não escapa mais. Pegou meu telefone. Olha né? que ousada. E peguei o e-mail. Meu e-mail. E a gente tem os nossos primeiros e-mails. E volta e meia a gente, quando tem uma data comemorativa assim, a gente volta e relê os primeiros e-mails, chamando ainda Oi Jô, Oi Dani, chamando ainda com muito cuidado, né? Ela estava namorando na época, aí foi uma decepção. Eu falei, puxa vida, agora que eu voltei do contato, ela tá namorando. Como é que vai ser isso, né? Como que vai ser isso? E aí foi o desenrolar das coisas. Ela largou, enfim, 2 anos depois, a gente começou uma amizade, e aí isso foi muito legal. Essa é uma marca do nosso relacionamento, essa amizade que a gente teve, né? Mesmo depois que ela largou, ainda demorou mais 2 anos pra gente começar a namorar, porque existia essa amizade, essa cumplicidade um com o outro, né? E aí a gente começou a namorar e estamos há 13 anos casados, pela graça de Deus. Então, não é uma regra, isso não é uma regra, isso não é uma doutrina, mas eu tenho o privilégio de ser casado com a menina que fez brilhar meus olhos quando eu tinha 13 anos. Isso é muito legal. Isso é um privilégio. Você é o Jacó que deu certo. Exato. Que não precisou da Lia, graças a Deus. Você Foi imagina? 7 anos. Foi depois de 7 É anos. isso aí, ó. Pronto. É isso aí. Ai, que maravilha. Exatamente. Cara. Exatamente. E pra você, Dani, como é que foi isso? O João falou agora assim, né, um pouquinho da perspectiva. A parte dele, mais, tá? mais emocionante da coisa. Né? Dá um livro, dá um filme. Dá um né? livro, dá um livro aí, cara. Fala ó, a galera lá do Angel, lá do The Chosen. Daí, lá, ó, pronto. Os produtores aí. Não, foi muito legal, assim, né? Ele contou que eu tava namorando, é verdade, né? Eu tava namorando, mas aí quando eu descobri, assim, meu Deus, o pastor que vai pastorear a igreja de Ribeirão é o pai do Jô, né? Aí nessa época eu falei, já não é um menininho mais, né? Eu falei, ó, cresceu, né? Lembra daquela música cristã chamada Baby Baba? Da evangelista, como é que ela chamava? A evangelista Kelly Key? Não, não sei se pode falar essas coisas, sou pastor agora, esqueci. Mentira, não tinha nada de Baby Baba, não tinha nenhuma virtude, não tinha nenhuma. Ai, meu Não Deus. tinha. Perdão. Foi pela graça mesmo. Mas eu falei, olha, acho que gostei, hein? Acho que eu vou para Ribeirão. Aí tranquei a pós-graduação que eu fazia lá em São Paulo. Já era um relacionamento que não tava dando certo. Falei, vou voltar para Ribeirão. Tranquei lá e voltei para Ribeirão. E falei, vou voltar. E acho que foi uma boa escolha. Mas não foi fácil, assim, o nosso início de namoro. Porque logo no começo, eu percebi que eu queria o Jô. Era uma coisa nítida, assim. Assim que a gente se viu, era certo que era um pro outro, sabe? A gente se completa desde sempre. Mas tinha esse lance de assim, mas ela não é, ela não, sim, Pode falar, Precisa. posso? Pode. Você não foi o primeiro namorado dela, né? E ela, né, já teve um namorado. Será que isso tudo ok pra você, né? Então teve esse problema, né? Porque a gente cresce no meio e a gente corre muito o risco, né, de entender que existe uma linha, né, em que você cumpre uma série
requisitos A e você obtém E imediatamente. vai dar certo. Exatamente. Só vai funcionar se for isso aqui, ó. Exatamente. Tem É até como se um. Deus tá É de isso. fora do processo, né? Porque se você for Isso, olhar isso. para a Bíblia, o que que Deus faz? Ele escolhe gente mal acabada, arrebentada, e aí vai transformando. Abraão. Exato. Abraão é um exemplo disso. O cara tira lá, tá num lugar pagão. Exato, Deus escolhe pagão. um cara, um pagão. Exato, pagão. Aí vem pra cá. Isso. Tem todo um processo com ele, com a esposa, com a família, e Deus tá tratando o coração dele, o coração da esposa, tá transformando eles para que eles cumpram o propósito que Deus Isso. deu lá atrás. Mas eles não estão prontos. Abraão, porque a gente às vezes fala de Abraão como se Abraão fosse o cara, né? O cara Acabou pronto. de- Nossa, Deus tá Imagina. lá, ele só chegou e falou, Senhor, então tá bom, eis-me aqui, aleluia. e tal. É, Mas não é, né? nada E aí disso. você vai ver toda a história, né? Então, os filhos de Isaac, Exatamente. né? O que que acontece, a restauração que tem de Jacó. E até depois, né? Por que que Isaac e não Ismael? Por que que Jacó e não Esaú? Né? Essa mão de Deus conduzindo, né? Sim, sim. Então a gente cresce nisso, né? E aí a gente tende a pensar que quando a gente fizer tudo certinho, então você vai ter a primeira namorada, vai casar com a primeira namorada, vai, entendeu? Como se fosse um conto de fadas e não é. Sim, não é. Não é. É tudo dinâmico e a gente crê que nisso está a mão de Deus. Sim. Então, as nossas histórias se divergem nisso, sabe? E assim, até eu conhecer o Jô, pra mim tava tudo certo, meu. Tava caminhando ok isso, né? Fazia parte, não deu certo, ok. Depois vou conhecer outra pessoa, ok, né? Só que quando eu conheci o Jô, isso foi uma barreira grande. Porque assim, eu não ser a primeira namorada dele foi um grande impasse, assim. Então isso podia ser um fator limitante, né? Tanto que a gente ficou um bom tempo para poder namorar. Isso é uma coisa Né? importante que a gente fala também para os jovens, né? A Dani, ela talvez não seria a primeira opção daqueles que estavam perto de mim, Uhum, mas era a minha primeira opção. uhum. Era a minha única opção. E é isso que importa. Sim. Não no sentido de querer encarar tudo, porque a Dani, claro, ela tinha os princípios, né? Que que eu buscava. Uhum, O que ela não tinha eram coisas secundárias para mim, uhum, entendeu? Ou para minha formação, melhor dizendo. uhum. Então, para aquele que estava ao meu redor, de repente, ela não é, mas para mim era. Uhum. Para mim era. Tendo os princípios fundamentais, então nada impedia. Sim. Então eu tive que romper algumas coisas, sabe? Eu tive que romper algumas coisas familiares, eu tive que romper algumas coisas que pessoas estavam próximas de mim que não viu a Dani como essa opção. Imagina, longe assim. E tinha na cabeça, é engraçado, né? A gente cresce cumprindo essa formatação, então parece que as pessoas ficam sugerindo, não, essa aqui é a melhor opção para você. Mas assim, o primeiro ponto importante para o relacionamento é o afeto, é o carinho, é o amor, é Atração. a atração. Uhum. A atração, ela também é espiritual, quer dizer, a gente não pode tirar a atração do nosso relacionamento. Ela começa por uma atração. Sim. Claro que a atração ela não pode ser o fundamento. O principal, ela não é a prioridade. Mas ela começa, talvez cronologicamente, ela seja a primeira. Seja a primeira. Pelo menos na maioria dos relacionamentos. Sim. E até porque quando você vê a virtude de uma pessoa, porque às vezes a gente liga muito a atração só ao estético, mas não é. Não, Porque não, pode não. ser, às vezes você vê gente assim, que tipo assim, a pessoa lá, não tinha o padrão estético que a outra gostava, mas a pessoa conhecendo ela, as virtudes que ela tinha, ela começa a admirar a outra e começa a se sentir Tem uma atração, atraído exatamente. pela Exatamente. pessoa a partir das virtudes dela, né? Exatamente. Que não tá... E isso é melhor ainda, Ainda é mais bonito, né? exatamente. Porque não é só uma questão estética, né? Então a gente acabou rompendo, e aí, por isso tanto que a gente demorou mais 2 anos depois que ela largou tudo, para começar a namorar, né? Meus pais no começo não deixavam. Foi isso que seu pai falou lá, não Foi isso? exatamente. Ah, legal. Né, mãe? Mas Ele achei falou legal porque, tipo assim, embora tenha sido difícil uma tensão aí nesse início, é legal esse processo, porque Deus estava nesse Sem processo dúvida. aí. E é né, um com processo de vocês. obediência também. Isso, de honra. né? Exatamente. Então, assim, fica claro que é até legal a gente falar isso, né, Joe, pra galera jovem, que aqui tem uma questão de um princípio de honra aos pais. Obviamente, gente, assim, né?
principalmente pessoa, sei lá, maior de idade e tudo mais, porque tem pai que é abusivo, tem pais que são Sim, abusivos. Então eles sim. querem que o filho faça aquilo que eles querem. E não, eu tenho certeza que não era o caso dos meus pais. Longe disso. Mas é importante você ouvir as pessoas que estão ao seu redor, porque com certeza eles falaram com a maior das boas intenções, Claro que sim. né? E até como um tempo de espera mesmo, para vocês esperarem, né? E aí tudo bem, porque assim, se este amor, se essa atração, ela era mais profunda do que somente isso, né? Uma atração física, ela supera. Então ela supera. Jacó, vai trabalhou mais Exatamente. 7 anos. Foi, assim, Então tudo bem. Então, foi ok. 7 mais 2 ainda, 9, né? Foi. Demorou um pouquinho mais. Mas é isso aí. Então tá bom. Então a gente supera isso. E que seja, então, um momento de teste. Que seja um momento de teste. Então nós já passamos no começo essa prova, entendeu? E tudo bem, que bom. E dali Deus estava também. Sim. Eu estava num processo de acabar a faculdade, estava entrando no mestrado. Esse tempo era bom para isso também. Então fui obediente, nós não namoramos até a autorização deles. A gente foi estudando, foi aproveitando esse tempo para E o bom é que vocês ficaram muito amigos, não ficaram? Muito Muito amigos. E isso é Muito. fundamental. Eu até anotei isso aqui, uma das coisas, que isso aqui é um princípio, eu acho que é bom a gente ressaltar isso pra galera jovem, porque o que acontece? Essa questão da amizade, ela é muito importante. E não tem mais isso. Hoje em dia, não tem mais isso. Bom, quer dizer, deve ter sim, vai. Tô sendo extremo aqui, sendo muito Generalista. generalista demais. Mas é importante por quê? Porque, por exemplo, eu e a Bruna. A Bruna, a gente tem uma história um pouquinho meio parecida. A Bruna, eu vim do mundão, eu era doido da cabeça, me converti, sempre tive problema. Aliás, tive um amigo que te viu lá na ordenação, o Cássio. Cássio. Ele falou, que isso, cara, o Michael saía com ele. A gente se encontrava nas rave, noites cara, de rave, de cara. droga. Então, assim, eu era doido. Então, eu tinha tido um tipo de experiência em relacionamento que era só coisa maluca. E aí, quando eu conheci a Bruna, a gente ficou primeiro muito amigo, né? A galera da igreja, ela tinha namorado e tal. E ela tava no processo dela lá, e eu tinha muito problema nessa área. Então, chegou um determinado momento que eu falei assim, Senhor, eu não quero mais me envolver com nenhuma menina, porque isso aqui sempre é pedra de tropeço pra mim, não sei lidar com essa parada. Então, eu só quero agora uma mulher que for do Senhor. Tanto é que quando depois a Bruna, tipo, ela largava, voltava lá no relacionamento dela. E aí, quando ela teve um período lá que a gente ficou muito amigo, assim, e ela tava solteira, eu falei assim, cara, a gente ficou muito amigo, porque a gente conversava muito, eu falei assim, cara, eu vou falar pra essa mina ficar na dela lá, eu vou ficar na minha, porque eu tô começando a ficar meio envolvido. Eu não queria, cara. Aí tal, aí eu achei que era só eu. Aí depois um dia eu descobri que ela tava na Também. vibe, porque ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, eu tô com saudade e tal. Eu falei, caramba, SMS, hein? Eu falei, caramba, tô com saudade, essa parada aqui tá errado, isso aqui, né? Falei, né? Eu falei, pois é, eu também, mas trem tá estranho. Ela falou, acho que eu tô confundindo as coisas. Eu falei, não, a mina tá na vibe, cara. Eu falei, cara, faz o seguinte, resolve sua vida. Primeiro aí, deixa eu ficar na minha aqui, vamos orar. E a gente ficou um tempão orando, tipo, 5 meses só orando. A gente saía com a galera, e aí, assim, era só amizade mesmo, mas a gente conversava muito. Cara, isso foi uma parada pra mim tão... Importante. Foi um ressignificado na minha vida. Porque eu tava acostumado com outros tipos de relação e com ela não. E aí, enfim, cara, foi uma parada muito louca. E a gente ficou muito amigo, a gente não beijava na nossa relação, tá ligado? A gente não beijava. Um dia eu acho que eu contei aqui, né, Clebão, da última vez, né, que Deus que estabeleceu isso pra nós. Primeiro compartilhou com ela. Ela falou, Deus, ele vai achar que eu sou maluco. Porque Deus falou com ela, falou assim, ó, o seu relacionamento com o Michael é sem beijo. Ela tava numa vigília, a gente vai fazer uma semana de consagração. E ela me ligou, falou assim, ó, Deus falou um trem aqui comigo, mas eu falei pra ele confirmar através de falar com você, né? Aí na época eu até achei, falei, não, Deus falou com ela que não sou eu. Aí eu já fiquei angustiado. Falei, nossa, tal, perdi, né? Aí eu falei, quer saber uma coisa? Também não tô nem aí. Aí um tempo depois a gente tava num retiro, cara, e Deus falou comigo. Aí quando eu virei pra falar com ela, eu falei assim, ó, é o seguinte, porque eu achava que não era de Deus, achei que eu tava ficando maluco. Que eu tenho um amigo meu que é da videira, eles namoram em corte, inclusive. Corte, o Matheus, ele tava isso, aqui, né? O Matheus tava Matheus. aqui, Aí, cara, eu falei assim, nossa, trem do Matheus, tô andando muito com o Matheus Eu na vi parada. os Isso cortes não dele. entrava na minha cabeça, cara. Essa parada não entrava na minha cabeça.
Aí eu tava lá no rolê, lá no acampamento, e Deus falando comigo e tal. Aí, assim, foi muito claro. Tem momentos que Deus fala com você, assim, que é surreal, cara. Uhum. Aí foi o momento que eu virei pra ela, falei assim, linda, é o seguinte, Deus tá falando um trem aqui comigo, mas nós vamos orar ainda sobre isso. Que eu tinha temor, falei, cara, Deus, como é que eu vou fazer um voto desse e tal, enfim. Aí a hora que eu falei com ela, cara, ela já começou a desmanchar. Você lembra aquele dia que eu te liguei? Foi isso que Deus Era pra falou. isso. Aí, assim, cara, foi muito legal o nosso processo. Depois nós beijamos, a gente beijou e depois se retomou, caímos e reerguemos, né? Aham. Porque a gente deu uma vacilada e tal. Mas, assim, foi muito restaurador pro nosso processo, pra quem nós éramos, tanto a Bruna, o Fazia tipo de sentido. relação que ela teve, e quanto pra mim, Isso. era assim, era um cuidar de Deus. Por isso que eu até também falo, gente, isso nunca é um padrão. Isso Não que é é, legal. Isso é não é importante. doutrina, não é doutrina, né? Um dos Cada um. problemas que a gente encontra por aí é transformar essas experiências pessoais em doutrina, né? O que é doutrina? Santidade. Santidade é doutrina. Então, agora, essas experiências diferentes do casal levam a essas experiências relacionais, esse entendimento, tudo bem. Agora, isso não é padrão. Sim. Isso não é padrão. O que é padrão é santidade, é amizade, Não usar enfim, o outro, não usar não o é. outro, exatamente. Ter como é que fala? Uma aliança, né? Sim. Por que a gente se preserva antes do casamento? Justamente por essa responsabilidade pelo outro, né? A ideia não é somente uma regra barata, uma regra. Não, é justamente por essa responsabilidade que eu tenho sobre a vida Sim. do outro, né? Não querer criar essas alianças em tempos em que eu não quero cumprir, né, os termos dessas Dessa alianças, aliança. entendeu? Sim. Eu que não tenho condições. Não é o não pode, né? E Porque às vezes a não. galera acha, né? Isso. Viu? A galera, sei lá, se algum não cristão vai ver esse rolê aqui, mas assim, não é não pode, não é que não nós não podemos. É claro, eu falei pros pré-adolescentes 2 semanas atrás, falando sobre relacionamento com os moleques. Tem 12, 13 anos a molecada, né? E eu fui falar sobre beijo, né? Porque estão nessa fase e tudo. E hoje a galera tá mais precoce que na nossa Bem mais, época, bem né? mais. Aí eu fiz um slide lá, pode beijar? Aí os caras ficaram tudo assim, né, tal. Eu falei, lógico que pode. A hora que eu falei, os olhinhos deles, todo mundo brilhando assim e tal. Eu falei assim, pode no tempo certo, Exato. dentro de um contexto específico e tal. Então é isso, né? Porque a galera acha que, não, os crentes não podem fazer nada. Não. Não, A claro que pode. gente, inclusive, a gente vê com mais seriedade, né? Todo esse relacionamento. A gente dá muita seriedade para isso. A gente não quer banalizar uma coisa que Deus criou, Sim. né? Que é tão Que perfeita, é tão tão boa, né? perfeita. E inclusive que ele usa como símbolo para dizer, né, como ele se relaciona com a Com a gente, que é o igreja. casamento, com a igreja. Então, é tão precioso isso, e ele é debaixo de alianças, de responsabilidade, sabe? Então, o que a gente vê hoje a gente quer os benefícios de uma aliança, mas Mas não sem quer. cumprir os termos de uma aliança. E isso gera Quer desfrutar desgastes. sem Sem responsabilidade. responsabilidade. Então, às vezes sem responsabilidade por causa da idade, ou porque não tem condições, ou porque não tem estrutura, ou porque as diferenças, enfim. É, porque é mais fácil também, né? Exatamente. Então, a gente quer dar o tom certo para essa responsabilidade. E aí, se você fizer a engenharia reversa, você vai ver que se todo mundo tivesse essa preocupação, muitos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, muitos, né? Não todos, eles não existiriam, né? Se a gente fizesse a engenharia reversa de trazer de trás para frente, olha, se todo mundo tivesse, alguns problemas que nós temos hoje não existiriam. Teríamos outros, teríamos diferentes, mas esses problemas, relacionamentos, né, nessa liquidez, nessa Fragmentação, fragmentação, o da família, né? Porque a nossa preocupação é justamente os filhos, por exemplo, estarem jogados numa família que não tem essa estrutura de relacionamento, de aliança, de compromisso. Isso afeta a relação do pai com os filhos, né? De novo, não existe essa linearidade, né? Ah, eu fiz tudo certo, vai dar certo. Não, não. não existe isso. Mas a gente tem um preparo, a Sim. gente tem uma estrutura, a gente tem uma base, a gente tem conceitos importantes que a gente tem que zelar por isso, né? Sim, sim. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, que benção. Bom, dentro disso, vocês querem compartilhar mais algum detalhe da história de vocês? A gente pode passar para um outro ponto. Ficou alguma coisa aí que vocês acham que é importante falar? Aí depois você estava contando, né, Dani? Aí teve esse processo todo aí, que foi assim, meio que um obstáculo, né? Mas depois vocês aguardaram Passamos por e isso, aí passaram e namoramos 3 anos, noivamos mais um,
né? Então ficamos 4 anos juntos Foi. até casar. Não, e a gente tava falando que a amizade é um ponto muito importante, né? E até hoje é muito importante, assim, acontece coisas no dia que, assim, eu falo, ai, preciso falar isso pro Jô, até hoje, né? Então, assim, isso eu preciso contar pro Jô. Eu acho que a amizade é um detalhe importante num relacionamento e ainda é até hoje, né? Quem é o meu melhor amigo é o meu marido e eu acho que tem que ser isso, né? Sim. Acho que é um detalhe importante. Você sabe, assim, que isso tem um princípio muito interessante, né? Da amizade, né? Porque às vezes a gente acha que a amizade, a essência da amizade, ela tá associada muito mais aos pares, né? Então, dois amigos, duas amigas e tal, e a Bíblia fala assim, tem amigo mais chegado que irmão e tudo mais. Mas, na verdade, se a gente for parar para estudar teologicamente, aprofundar, a essência da amizade, ela provém da relação do casamento. Porque no casamento a amizade é a amizade mais forte que tem. Exato. E aí ela é o parâmetro para outros tipos de amizade, mas nenhuma vai ter a dimensão que tem dentro do casamento. É aquela coisa, né? Seu cônjuge é seu melhor amigo. Você não pode ter melhor amigo disso. E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque assim, uma coisa que eu percebo assim de distorção na cultura, do problema das relações, e agora eu vou falar assim mais especificamente do contexto das comunidades rurais, né, e até dos nossos, né, antepassados, do sítio, aquela coisa assim, né, a cultura assim, aquela coisa mais rústica, bruta. Eu tô falando isso porque eu tive no campo, no sertão, e o que você percebe das relações? E são muitas relações disfuncionais dos casamentos, que na verdade não são casamentos, né? Mas enfim, deixa eu tentar ser mais objetivo aqui para não devagar. Mas uma característica é que eles se relacionam muito mais na questão da sexualidade, só da sexualidade. Então você vai, eles não conversam. O marido não conversa com a esposa. Eles não conversam, assim, não tem Há anos. assunto. Anos, eles não têm assunto. Então, assim, isso cria uma lacuna, um problema, é aquela coisa assim, mas isso está enraizado na cosmovisão, porque as Sim. mulheres veem essa leitura, sofrem com isso, porque mulher, então, ela tem a necessidade maior de conversar do que o homem, Aham. né? Isso até é comprovado biologicamente, né? Da questão Sim. do lado esquerdo e direito do cérebro, que o homem, por causa da testosterona, ele tem os caminhos neurais que fazem a comunicação, por causa da testosterona, os caminhos do homem eles são danificados. E o da mulher, por ter uma quantidade muito inferior de testosterona, não, elas são intactas. Por isso que a mulher ela fala mais que o homem, ela escuta mais que o homem, isso é científico, né? Então, imagina só, para uma mulher que não tem isso, né? A importância disso da amizade, da comunicação do marido, escutar e tudo mais, né? Ela sofre, mas como tá na cosmovisão, tá ali, é aquilo. Ela cresceu vendo a relação do pai e da mãe daquela forma, ela vai. E o homem da mesma forma. Ele vai Reproduzindo, né? reproduzir. E eu tô falando isso por quê? Porque essa questão da amizade ela é muito importante. Da comunicação. Samuel, né? Ele fala que o sangue do casamento é a comunicação. Se seu corpo, você perder o sangue, se não tiver sangue, você morre. Não passa nutriente, oxigenação e tal. Então ele fala isso. E a gente sempre, quando vai lidar com casais, com um problema, o que você vai ver? Às vezes até não tem comunicação, tem mais uma comunicação que não são inteligíveis. Um não entende o outro, um não tá falando a língua do outro, né? É. Tá aí as 5 linguagens do amor pra falar, né? Então o cara tá lá comunicando o amor do jeito que ele sabe, falando sei lá, em serviço. Só que a Verdade. esposa, o negócio dela é tempo de qualidade. Ele pode pintar a casa inteira, se matar de trabalhar pra fazer assim, dar o que ele acha que ela precisa, fala, não, tô expressando amor. E aí a mulher tá ali, a linguagem que ela entende, e tenta escolher. Fala, pô, esse cara não me ama. Ele fica só arrumando coisa pra fazer. Eu queria só que ele sentasse no sofá comigo e assistisse um dorama. Tá ligado? E aí não vai. O quê? Comunicação, né? Amizade. Porque na amizade, nesse tempo de amizade, a gente vai conhecendo o outro, o que o outro verbalizar, né? E vai aprofundando a relação. Então é muito importante, né? E a gente dá tanta ênfase a isso, né? Que a gente vê teologicamente como o casamento uma obra da criação perfeita, né? O casamento é anterior à queda, né? Então, existe uma maneira correta de ter. O que a gente vê hoje é o que você falou, uma disfunção, né? Dos relacionamentos, né? O casamento não é isso que a gente vê por aí.
a gente também tem o exercício de fazer a redenção em Cristo Jesus do nosso casamento também, né? Então, assim como nós caímos, a natureza caiu, o casamento também sofreu uma queda. E a gente em Cristo, na transformação do Espírito, a gente tem a oportunidade de redimir isso em Cristo Jesus. Então é muito importante que casais cristãos procurem saber, ou que vão casar, né? Procurem saber como é o objetivo, para que Deus criou o casamento e para que ele existe, né? E quais são as atribuições de um casamento criado por Deus. Porque se eu aprendo com meus pais, pode ser que eu não aprendi da maneira correta. Se eu aprendo com meus amigos, pode ser que eu não tenha aprendido da maneira correta. Então, na Bíblia, a gente pode ver funções corretas para o casamento. Por exemplo, de que Deus criou o homem e a mulher como humanidade ali. Então, lado a lado, né? Em que Com o mesmo valor, com a o mesma mesmo valor, a importância. mesma importância. E isto é o plano original de Deus. Tudo que vem deturpado disso é depois da queda. É de um homem afastado de É Deus. de um afastado de Deus. Então, o reflexo que a gente tem hoje no casamento, na verdade, é um reflexo muito ofuscado daquilo que era para ser o original. Então, e aí tem uma coisa importante, porque na nossa transformação, como a gente crê que o Espírito faz a transformação, independentemente da minha característica, do que eu aprendi, eu tenho que sofrer esse processo de transformação. Isaías vai dizer então que ele tira o coração de pedra e coloca o coração. É outra identidade, é outra pessoa. No sentido de que você tem uma nova natureza. Então agora, não importa se eu aprendi com meu pai nem falava com minha mãe, e agora Sim. eu faço isso. Não, espera. Uhum. Existe um modo correto de redimir essa obra de Deus, que é o casamento. Então é tudo muito mais belo, mais bonito, mais harmônico. Não é perfeito, porque ainda a gente não atingiu a perfeição. Né? Ainda estamos no processo de até o glorioso dia. Mas a gente está em busca disso, sofrer essa transformação. Então o marido precisa sofrer a transformação. Quer ver uma coisa que a gente escuta muito aqui no Brasil, né? A pessoa fala assim, casa porque você vai dar um jeito nele. A mulher vai dar um jeito nele. É uma coisa que a gente escuta lá de trás. Aham. E quem disse que a função da mulher é dar um jeito no Sim. rapaz? Não é? Não é esta. Isso é disfuncional. Sim. Isso é disfuncional. Então, quando. Aí depois lá na frente dá algum problema. Aí fala, por quê? Porque eu casei pra dar um jeito nele. Então, assim, já tem problemas anteriores a isso. Né? Existe um modo certo de viver. Efésios vai dizer do modo digno do cristão. Existe uma maneira como o cristão deve pensar as coisas. Essa cosmovisão bíblica, né? Porque é Lutero, Calvino que fala que é como se fosse óculos, né? É uma lente. Então a gente enxerga o mundo a partir da lente do evangelho. Se eu enxergar o mundo com a lente do mundo, eu vou ver as coisas ofuscadas. O casamento hoje ele é enxergado por lentes ofuscadas, lentes que divergem daquilo que o Senhor Deus implementou. Mas quando eu olho a Bíblia, coloco os óculos na Bíblia, do Evangelho, aí eu vejo o casamento de uma maneira genuína, organizada, funcional e até que reflete a glória de Deus. Né? Show de bola. Você sabe que você falou isso assim, eu vou dar um exemplo, vou tentar ilustrar isso tudo que você trouxe, assim, que é muito profundo, né? Por exemplo, eu sou. Meu pai biológico me abandonou, então eu não tive um pai presente. A minha mãe, ela casou com meu padrasto, os dois mal acabados. Graças a Deus hoje estão restaurados. Né? Meu padrasto, hoje ele é uma outra pessoa. Graças a Deus. Mas cresci dentro de um contexto de um lado de violência doméstica. Olha lá. Né? Fui muito precoce por causa dos próprios estímulos que eu tinha da referência. Então eu tinha ausência paterna e tudo. Sim. Então, enfim, fui precoce, tudo aí, Deus foi me restaurando, né? Conheci a Bruna, nossa relação já foi um ressignificado, e muito desse ressignificado de restauração na minha vida partiu da questão das renúncias. Sim. De Deus ir pedindo coisa e eu, tá bom, ia renunciando e tal. Mas uma coisa interessante, logo no início do meu casamento, início assim, sei lá, a gente tinha uns 2 anos de casado, eu sofria muito. Com pressões que eu queria assumir responsabilidade, tudo, e eu descobri isso depois, porque isso não estava claro pra mim por causa da minha formação. Meu padrasto, eu nunca via meu padrasto conversar com a minha mãe, abrir o coração, por exemplo, nunca vi, né, tal. Pelo contrário, só treta, tiro, porrada e bomba, as coisas assim, né. E aí eu me lembro um dia que eu tava orando, cara, e aí tava orando e eu tava bravo com a Bruna, porque a Bruna, alguma coisa eu queria que ela percebesse meu sofrimento, mas sem falar. E eu falava, puxa vida, aí eu tava orando, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, cara,
fala com ela, Uhum. abre o coração pra ela. E aí, cara, naquele momento eu falei, caraca, acabei de perceber, acabei de ter uma iluminação aqui de que eu não consigo abrir meu coração Abriu o com a coração. minha esposa. Olha só. Aí, o que que eu fiz? Aí sentei com a Bruna lá, falei, ó, deixa eu te falar, preciso trocar uma ideia com você e tal. Ela foi, que foi? Eu falei assim, eu descobri que eu não consigo abrir meu coração com você. Deus falou comigo. E aí eu lembro, cara, que aí e eu sou muito difícil de chorar. Nossa, é raro, é só quando Deus me quebranta mesmo, né? Uhum. Aí eu lembro que a gente junta assim, cara, e eu gosto de chorar, sabe? Às vezes eu queria chorar, sério, mas sabe aquele momento que você tá na tensão e tá fazendo, ó, eu queria chorar, eu queria ser um chorão igual Davi, Jeremias, sabe? Porque você chora, você alivia, né? E não consigo, mas eu lembro que esse dia, cara, eu sentei com a Bruna e falei assim, ó, eu não consigo me abrir com você, eu tenho um problema, me ajuda a construir isso com você, porque a minha referência sempre foi negativa nesse sentido, então me ajuda, né? Eu precisava ser amigo dela, assim, profundamente, porque eu acolhia as demandas dela, eu escutava ela, Sim, mas eu falava pouco, falava nada. Na verdade, queria que ela adivinhasse, né, o que que tava na minha cabeça e tudo mais. Eu lembro que eu chorei, cara, com ela, assim, a gente chorou junto, chorei. Mas assim, cara, isso foi legal. restaurador, Legal. ressignificador na minha vida. Hoje não. Hoje, coitado, não tô nem aí. Esse Então, dia eu vamos- cheguei lá e falei assim, ó, seguinte, precisa abrir o coração aí. Segura a bomba aí. E comecei a falar, sabe, abrir o coração, sabe? Falei, ó, é assim que eu Legal. tô. Então é isso, né? É isso. Embora, né? Porque a gente sempre vai ter uma bagagem que a gente recebe da família, que a gente chama de herança familiar, né? De coisas boas, de virtudes, né? Assim como vocês têm, né? Dos pais de vocês, mas também das coisas que são disfuncionais, porque não existe família perfeita, Não. né? Uhum. E aí é legal por quê? Porque com Deus, andando com Deus, ele nos ajuda a preservar as virtudes boas que nós recebemos da nossa família. Então eu Isso. tenho também virtudes do meu padrasto, que era um cara mal acabado, assim, no sentido que tinha muitos problemas graves, e tal, mas eu tenho várias referências boas dele, consigo ter isso. De ser um cara trabalhador, de embora fazer o que ele fazia, mas ele era um cara muito trabalhador. Minha mãe também, né? Embora meio descabeçada, minha mãe, assim, sempre nunca falava mal de ninguém, sabe? Então tenho boas referências que eu tive, assim, na minha construção. E as coisas disfuncionais. O legal é que andando com Deus, ele te ajuda a preservar e potencializa as virtudes que a gente recebe da nossa família, e aquilo que é disfuncional, ele nos ajuda a ressignificar, né? E a gente vai caminhando. E é um E aí a gente processo, pode né? ser melhor, né? Igual nossos filhos, né? Eu Com quero que as certeza. minhas Isso, filhas sejam isso, melhor, claro. Ai, né? yes. Do que igual vocês, né? Sim, sim, sim. Maravilha, cara. Muito bom. Bom Querem demais. complementar, falar mais alguma coisa sobre isso aí? Não, e estamos aí, temos 2 filhos, um casal, Pietra de 10, Henrique de 7. Graças a Deus. Já fechei a fábrica também. Fechou mesmo, Jô? Fechei. Sério, Você Jô? tá de brincadeira. Ah, ô louco, não acredito. Você é corajoso. Ah, não. Você- Olha lá, ó. Não, Jô. Não, Não, rapaz, a Não. gente sempre falou que a gente queria ter 3 filhos, É né? verdade. Era um sonho nosso. Mas a gente começou tarde, agora a gente tá velho. Ah, tá nada, Dani. Que é isso, gente? Ó, fala isso lá. Se Abraão aparecer, você fala, ó, vocês estão de brincadeira, hein? Abraão fala, ó, tá de brincadeira. Não, o processo de gravidez lá dentro também, o finalzinho foi muito Foi difícil. tenso, tudo aí. Não, de verdade, hoje eu tenho 41 anos já, né? Não dá. Agora tá Pô, bom, a já. minha amiga nossa engravidou recentemente com 46, 47. Ah, Milagre do tá Senhor. bom, Corajoso. né? Mas era o primeiro, assim. Não, mas eu tô assim, a Bruna queria que eu operasse, né? Recentemente ela trocou uma ideia, falou, amor, e aí, vamos fechar? Eu falei, não, Ó. o Senhor me colocou pra multiplicar. É, Tô rapaz. zoando, tô zoando. Não, mas eu falei pra ela, falei, amor, eu não, assim, hoje, a gente sempre quis ter 3. A gente sempre quis ter 3 e adotar um. Essa foi, a gente casou acordado isso, né, no nosso momento de namoro. Inclusive, viu, vocês namorados, vocês têm que conversar a respeito disso. Tem. Vocês têm que conversar a respeito disso aí. Quantos filhos vocês querem ter e tudo mais, né? A gente até, Inclusive, se querem ter filhos, se porque, querem. porque É esse é um verdade. problema, né? Que a gente conta É por aí. verdade. Aham. Então, essa divergência. Depois casa e descobre que um quer ter filho e o outro quer ter filho. Aí Esse é um aí é um problema. Aí, o que que aconteceu? A gente teve. E a gente sempre quis ter um atrás do outro também, né? Aquela dinâmica, não, vamos passar tudo Conseguiram, né? junto, tá? Conseguimos. Mas escuta só, cara, quando a gente engravidou da Aninha, a gente tava no sertão. A Bruna teve uma depressão pós-parto e tudo. E aí, quando tava só com a Elisa, era 1-2, né? 1-2, pra nós dois. Tava suave. Então aí a gente ia pro sítio, fazer missão, tal, com a Elisa. Quando a Bruna engravidou da Ana, ela ficou mais limitada.
E aí teve todo o processo, aí nasceu a Ana, e foi mais intenso, porque aí era duas, uma pra cada um. Aham. Aí o que aconteceu? Aí a gente já começou a pensar, falou, acho que a gente não vai emendar o terceiro agora, não. A gente sempre quis ter três, mas a gente falou, ó, por causa de condição psicológica mesmo, sabe assim? De falar, ó, e a gente foi muita mudança junto, né? E aí foi interessante porque a gente veio para Ribeirão por um tempo de descanso que Deus nos concedeu, graças a ele. E a gente veio para Ribeirão e a gente já tava meio que nesse rolê, né? A Bruna já tava pensando em pôr o Dio, né? Não sei o que, não sei o que. Acho que ela já tava pensando. Aí, cara, a gente não tinha programado nada. Pum, a Zoe. A gente até lembra o dia. É. Não, não hoje, não é possível. Não vai dar nada, sabe aquela coisa que não vai dar nada? Eu fico brincando, eu falo assim, a Bruna cheirar minha cueca, ela engravida, velho. Não, é sério, cara, porque todas as vezes assim, cara, ó, a gente já não. Vamos, ela para de tomar a medicação para daqui um ano a gente, porque geralmente às vezes demora um pouco. Ô, a gente foi pra Europa com a Jocum, a gente foi ficar 3 meses lá, trabalhar lá, né, com a Jocum. Cara, a gente descobriu a gestação da Elisa 2 dias antes de viajar pra Europa, cara. Aí uma correria, tal, não sei o que, pra ver as coisas pra gente viajar em ordem, uma loucura. Aí a gente brinca, fala assim que Deus, né? Ele viu que a gente começou a retroceder, falou, deixa eu já mandar logo, Mas pra- antes que, né? Eles desistem. Aí veio a Zoe, né? Que inclusive veio num processo delicado nosso, assim, sabe? Assim, enfim. E aí hoje, assim, eu falo assim, cara, não é nem que eu não quero ter, né? É porque a gente não tem condição psicológica. É. Porque não é só questão financeira pra mim, Isso, cara, isso. isso aí é o de menos. Que hoje a galera se prende mais a isso, É. né? Isso. Ah, mas cara, o que é isso? O Matheus estava semana passada aqui, ele falou assim, né? Que ele fala pros irmãos lá da igreja, ele fala assim, quando alguém engravida, aí ele fala assim, ô, tá preparado pra prosperar? É agora você vai começar a prosperar, porque de fato cara, Deus ele provê. Obviamente a gente não tá falando nada de responsabilidade aqui, tá, gente? É. Que a gente vê isso em outras culturas. Ah, vamos, a pessoa vai, não se cuida, não tem nenhum tipo de relação, não tem nem nada. E aí ela vai fazendo filho de maneira irresponsável. Isso. Tudo mais. Não tem Isso nada. também, Tem, isso é pecado. isso é pecado. A ideia aqui é o seguinte: você entender de Deus, né? A gente sempre fala assim. Eu sempre costumo falar pro casal, falo assim, ó, quantos filhos que Deus quer te dar? Uhum. Você tem que orar sobre isso, né? Minha opinião, né? E aí, assim, agora eu não fechei porque eu não sei o dia de amanhã, né? Hoje eu não quero ter, só se Deus mandar um anjo. Aí eu falo, tá bom, Senhor, então tá, então o Senhor vai segurar o rojão aí. Eu não aguento, eu não tenho mais condição. Mas a gente ainda quer adotar um. Legal. No futuro, né? Legal. Adotar uma criança maior também, que é dos Aham. índices que tem pouca Pouca adoção. e tal, sabe? Mas que a gente esteja mais bem estruturado, preparar nossas filhas para esse processo também, entender com elas junto, até didaticamente, falar, nós vamos incluir mais, vamos adotar e tal. Eu acho que todo casal cristão, não que deva adotar, que é obrigatório, mas eu acho que todo casal cristão deveria orar sobre adotar Concordo. uma criança, porque Sim. assim, Deus nos adotou, isso faz Sim, parte da nosso faz DNA, parte. Isso. sabe? Então eu acho, Isso. tem muita criança, cara. A gente sempre pensou sobre isso também. Então, Estamos abertos é uma também. ideia que a gente gosta também. E é importante, faz parte da nossa identidade. a Como gente cristão, gosta a também. gente foi adotado. É esse o termo que a Bíblia usa, então Sim. a gente precisava falar mais sobre isso também nas nossas igrejas. Né? Sim, sim. É que nós estamos dando cabeçada, cara. É. A gente tá falando sobre coisa elementar, sobre eu costumo falando falar- de leite. Não. Eu costumo falar que a gente gasta muito tempo com problemas que os apóstolos não tinham. Né? Nossa. A gente criou problemas e a gente tenta resolver esses problemas e não são problemas do primeiro século, da igreja do primeiro século, que os apóstolos tinham essa preocupação. Então a gente gasta muito tempo com preocupações que não são problemas reais da igreja. Né? Sim. Os problemas reais a gente acaba deixando de lado. É distração, né? Distração. É distração. A gente Distração. anda distraído. Amigos, mas vamos lá, deixa eu fazer aqui uma coisa assim mais prática aqui. Tá muito bom o papo. A ideia é essa aqui mesmo, tá bom demais. O que vocês diriam, né, de princípios assim que são essenciais para escolha de um futuro cônjuge? É complicado de colocar regras, mas a gente tem Não, que ter algumas. princípios. Então, mas a gente tem que ter algumas. Porque se não tiver princípio também, a gente procura, a gente acha qualquer pessoa. Então a gente tem princípios. Na nossa vida, o que a gente pensa? Eu acho que, primeiro que você tem que ter essa atração. Acho que isso é uma coisa muito importante. Viu, gente? A atração não é do diabo. Não é do diabo. É de Deus, tá? Claro que sim, claro que sim. Ele coloca a gente, né? Inclusive quando a história bíblica, quando Deus vai
dar a Adão a Eva, né? Que ele chama de humanidade ali, e a humanidade é interessante, né? Porque Deus fala assim: olha, isso aqui tá tudo muito bom. Olha, isso tá tudo muito bom. Tava tudo perfeito. De repente, num contexto de perfeição, num lugar em que não havia pecado, ele olha para uma coisa e fala: tá faltando alguma coisa. Que era justamente para a vida de Adão. Então, dentro do contexto de perfeição, ainda faltava Não estava completo, não né? estava completo. Que é essa pessoa, né? Então, essa atração. E aí Deus vai preparar Adão. Na segunda descrição da criação, né? Que são duas, né? Gênesis 1 e Gênesis 2. Na segunda narrativa da criação, que é Gênesis 2, ele vai. Que é invertido da primeira, a hora que ele vai falar. Antes ele cria Adão primeiro, na segunda, né? E depois ele cria os animais. Para dar a Adão, a história quer dizer ali, né? Que Adão estava sendo preparado para receber um presente, para receber algo que era precioso, importante, algo que é complementar, que só faria sentido ser humanidade daquela maneira, né? Algo belo. Então, essa questão de atração é o preparo que Deus nos dá. Além disso, eu acho que a profissão de fé é muito importante, né? Professar a mesma fé é uma coisa que a gente zela por isso, porque é isso que a gente falou, a cosmovisão, né? A maneira como eu vejo a vida, a maneira como eu vejo as pessoas, a maneira como eu me relaciono com Deus, ela parte desse princípio, né? De qual óculos eu estou usando, né? Então a gente sugere sempre, né? Que sejam pessoas que professam a mesma fé, que pessoas estejam juntos, na mesma caminhada. Porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí, eu tô falando sem microfone, né? É. Ó, às vezes a galera fala assim, né? Ah, não, mas é um namoro evangelístico, você já viu isso? Não, tudo bem, tem vários pontos que são fora da curva mesmo. De novo, pode dar certo, não pode- existe regra. Não é uma linearidade, né? Mas nenhuma experiência dessa deve virar doutrina, né? Então é uma sugestão também. E também não que cumprindo esses princípios vai dar certo. Também não, né? A gente ainda assim precisa estar vigilante, atento às mudanças, enfim. Então a gente pensa nessa atração, né? Na mesma profissão de fé, concordar com a fé, essa questão da amizade, eu acho que é muito importante, né? Perceber na outra pessoa coisas que vão complementar, né? Um carinho. A gente também sempre fala sobre o cuidado que essa pessoa tem com os seus pais, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que olhar, observar como essa pessoa trata os seus irmãos, trata a sua mãe, trata o seu pai. Porque a gente vê pessoas que casam com uma expectativa de que ele vai mudar. Não. Algumas coisas já estão ali presentes no namoro, né? E a gente se sabota, né? A gente se sabota. Então, é igual quando a gente quer comprar um tênis, né? Quer comprar um tênis, parece que tudo conspira para você comprar o tênis. Porque você vê o semáforo vermelho, você fala, puxa, é a cor do tênis que eu quero, né? Assim, você vai trabalhando a sua mente, você vai se sabotando. Isso é um perigo, né? O teu cérebro sabota para que você faça uma coisa que você quer já faz muito tempo. Então, até esse lance de orar, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes o cara vai orar, mas ele vai orar sabotando ele mesmo. Ele vai orar já concordando com tudo. Então eu acho que é pensar nessa questão, né, de amizade, nessa questão de profissão de fé, enfim. Eu acho que é isso. Mais uma coisa, parceiro? Eu acho que é por aí. Não sei se você também trabalha assim com quem você conversa. Não, é isso mesmo. Mas, ô Dani, e você, assim, o que você acha, assim, para as mulheres, falando para as mulheres agora, né? O que você acha que as características, de repente, características que você acha que as mulheres precisam se atentar no homem, né? Porque, assim, hoje tá meio complicado. Hoje, falar, o cara vai na igreja, isso não significa nada. Os relatos que a gente tem ouvido no gabinete pastoral, vamos dizer assim, é de irmãs testemunhando, assim, poxa vida, eu achei que na igreja eu ia arrumar a pessoa bacana e tudo mais, e aí ficou frustrada, né? Porque acha que não, tá na igreja e tudo mais. O que que você diria? Ó, essas características que o Jô falou servem, claro, né? A gente deve procurar também no homem, né? Mas o que eu converso com as meninas, quando eu converso com elas sobre isso,
é que a gente tem que orar pedindo alguém que vá nos entender, né? Alguém que desde sempre a gente vai cansar de fingir ser alguém, né? Porque assim, enquanto namora, a gente consegue maquiar, né? Mas assim, será que quando a gente casar, a gente vai conseguir manter aquele padrãozinho, né? Não vai ser melhor ser quem eu sou sempre, né? Você vai estar disposta a ser quem você é sempre do lado dessa pessoa, né? Então, assim, ser verdadeira, quem você é de verdade, né? E eu sempre falo isso com as meninas, uma coisa que sempre acontece em congresso de mulheres, que é uma coisa que me chateia muito. Falo pro Jô, a gente escuta, né? Você, mulher, tem que estar sempre arrumada pro seu marido. Esse é um peso que a gente não tem que ter, sabe? A gente já carrega peso demais. Principalmente mãe, né? Mãe, que jeito que o Jô vai chegar em casa e eu vou estar maquiada, arrumada pra ele? A sua esposa com 3 filhas. Esse é o tipo de peso que, desculpa, eu jamais vou orientar uma mãe de família que tem que estar pronta para o meu marido, arrumada e, né? Não é esse tipo de mulher que eu tenho que me preparar, né? Então, assim, que tipo de homem que eu quero? Um homem que me ame do jeito que eu sou. Que quando ele chegar em casa, ele vai encontrar a Dani, né? Então, assim, que tipo de homem que você tem que procurar? O homem que vai amar você, não aquela imaginária que vai amar você. Então, é essa aqui que ele vai encontrar, né? Então, acho que é isso, assim, encontrar alguém real. O imaginário, o perfeito não existe, né? O príncipe encantado, ele não existe. Assim como a princesa do conto de fadas também não existe, né? Eu acho que essa imagem do perfeito, do irreal, isso causa tanta frustração, Frustração, né? né? E causam pesos que a gente não precisa, Sim. né? Principalmente na nossa geração agora, né? Que é muito mais midiático, é muito mais imagético, né? Vamos dizer assim, né? Que é as redes sociais, aquela imagem, aquele lá, tá? Exatamente. Né? É surreal. É, Exato. isso que a Dani falou é importante, né? Porque às vezes a gente, é, ao invés de a gente coloca mais peso, e engraçado que o peso, normalmente, ela vai para a mulher, né? E parece que é uma pauta progressista, né? E quando não deveria ser, porque deve ser uma pauta nossa, né? Uhum. Ter esse cuidado com a mulher, que em uma sociedade, ela também, sim, ela sofre, né? Então, quando a gente coloca esse peso, quer ver coisa do tipo assim, olha, se você não se cuidar, teu marido vai procurar em outro lugar. Peraí, quem tá errado nessa história? E tudo bem, pode ser que ela esteja passando por uma depressão, por uma coisa do tipo em que ela precisa de ajuda, certo? Ou até um descuidado mesmo, e ela pode estar errada, não Uhum. tô dizendo isso. Mas parece que a gente consegue justificar o adultério, inclusive dentro da igreja. Uhum. Peraí, quem tá errado é quem procura outro. Quem errado tá aquele que se afasta. E a gente escuta isso às vezes. Ah, mas também, Uhum. olha as roupas que ela usava. Peraí, Surreal. isso é absurdo. Uhum. Porque então eu posso então justificar o meu adultério. Não, o pecado é adultério. A gente precisa conversar mais sobre isso para que não chegue nesse caso, né? Então, o que está acontecendo? Pode ser uma depressão pós-parto, pode ser uma depressão, pode ser uma falta de conversa. é. Mas, assim, a gente não precisa dar esse fardo à mulher, mais um fardo para ela. Não, ela pode estar errada, mas o homem também pode estar errado. Então, Uhum. assim, a gente justifica muitas vezes, dentro das nossas igrejas, alguns pecados, colocando um fardo na mulher. E a gente se preocupa bastante com isso quando a gente conversa com casais, assim, sabe? É,
se preocupa bastante. Essa semana mesmo tive uma experiência engraçada, uma pessoa falou uma coisa do tipo assim, ela tem que se cuidar, tal. Eu também tenho que cuidar, assim, o homem e a mulher têm que se cuidar. Nada será justificado. A traição, ela não tem justificativa. E a gente não quer que isso aconteça em hipótese alguma. Uhum. Então, não será culpa dela só, né? Uhum. A gente pode ter culpa dos dois, mas quem procura a outra, quem tem uma atitude adúltera é o errado. Aham. Nada, Então, nada justificado. tem um amigo meu que fala assim, que o cara que adultera, ele é covarde. Porque a esposa dele tá dando a vida lá na casa, se matando, porque, né, eu acho engraçado quando tem gente que fala assim, o que que você faz? Você trabalha, né? Qual que é o seu trabalho? A mãe fala assim, ah, não, hoje eu sou do lar, né? Então, Uhum. ah, é como se não fizesse Não trabalho. trabalha. E é o trabalho que tá Meu doido. Deus. É o trabalho mais, né? E aí tem essa coisa assim, né? Esse estigma, né? E a mulher tá em casa, se matando de trabalhar, cuidando dos filhos. Aí o bonitão vai lá, pega lá uma que tá produzida, mas não tem filho nenhum. Isso. Mora na casa dos pais. Não, é surreal. Tá vendo? Esse trem é loucura, né? Eu, É. eu falei sobre isso até domingo agora, Jô, que eu falei sobre... Eu preguei sobre ódio do bem. Falei, né, que isso é uma coisa que tem acontecido, né? Ou seja, quando... Que é uma característica que Jesus fala lá em Mateus 24, cara. Uhum. Essa parada do ódio do bem aí não é nem Uhum. de hoje. Jesus falava Não é. lá. O Uhum. que que é? É assim, quando é em prol de mim, da minha posição, é justo e legítimo eu poder odiar, agredir, trair, que essa é Aham. uma das coisas que Jesus fala, né? Naqueles dias, muitos, Jesus fala em Mateus 24, muitos escandalizarão, muitos odiarão e muitos trairão. E Jesus está falando aqui não é do povo do mundo. Ele está falando aqui De dentro. é do povo de dentro mesmo. Uhum. Escandalizar a ideia de pessoas influenciar outras a perderem sua confiança em Deus, não confiarem em Deus, desanimarem, colocar umas contra as outras, odiar. Então, assim, opa, é isso que a gente vê, né? Na polarização agora da igreja, o que que a gente viu? A igreja se degladiando, cara, Uhum. colocando uns contra os outros. Cara, que loucura isso, Loucura. cara. E trairão, né? Que é essa ideia de você entregar o outro, você abrir mão do outro em prol do quê? Daquilo que você acha que é legítimo. É igual o Judas. Uhum. Judas em prol daquilo que ele acreditava, né? Pô, né? Foi lá e vendeu Jesus. Não, pela minha causa, por aquilo que eu penso, como não tá de acordo, Jesus não tá agindo de acordo com como eu tinha minha expectativa. Uhum. Ah, minha esposa não tá agindo de acordo com a minha expectativa. Ah, então não dá nada eu trair, sabe? Assim, cara, isso é surreal. Isso, a gente não pode aceitar essa parada assim, Não né, pode. cara? Não pode. É uma Não coisa. pode Assim banalizar como algumas mulheres, né, a gente escuta assim, o quê? Você Uhum. sai pra trabalhar e deixa a sua família? Você é errada. Mas peraí, eu preciso sair pra trabalhar, né? Então, assim, já vem um peso. Não, você fica em casa pra cuidar da sua família. É um peso, né? Então, assim, o que que eu faço, gente? Alguém Se me sai, é fala um o que que problema. eu faço, Ó, vou te falar, não tá fácil a vida pras mulheres, né? não. Não tá fácil, Então, não. assim, é Não. muito difícil, né? Se eu não tenho um parceiro pra me apoiar no que eu faço, é difícil, né? E aquela coisa assim, Então, né? O marido, né? Ah, eu ajudo a minha esposa em casa. Ajuda em casa? Uai, a casa é dela e você. É. Não, a casa é dos dois. Você não ajuda. Você serve, você trabalha pra estrutura da sua casa também, né? Exato. É uma coisa doida. E alguém que te defenda em público. Isso é muito importante. Alguém que no público te defende, no íntimo pode até te conversar, falar, ó, você tá errado nisso, tudo, Discordar, né? discordar. Mas naquilo que é importante, né? Claro que uma brincadeira ou outra, a gente sai, né, com os amigos, tudo, mas naquilo que é importante, a Dani em público, ela vai estar sempre certa pra mim. Então, Sim. assim, ou diante da minha família, ou diante das pessoas próximas, não, é isso mesmo. A gente pode chegar em casa e falar, amor, será que é isso mesmo? Tal. Aham. Mas Lógico, que não não foi exponha, legal. né? Que não exponha. Essa cumplicidade é muito importante. A cumplicidade no casal é uma coisa que a gente vê. E ser cúmplice é isso mesmo, né? Até crime ser cúmplice, né? Hoje, Aham. se você vê um crime, se é cúmplice, você pode ser punido por aquilo mesmo. Sim, A ideia é essa mesmo, de ser cúmplice no sentido de que eu tô junto com ela. sim. Eu tô junto dela. Então nós somos um. Então a gente vai no mesmo barco. Entendeu? Internamente a gente pode divergir em algumas coisas.
corrigir outras, a parar algumas arestas. Mas principalmente no público, ela tem meu suporte. Tem que ser um. Ela terá Tem meu que ser um. suporte sempre. Né? Exatamente. Ó, você sabia, assim, eu dei risada aqui porque eu me lembrei de uma situação. Isso é muito legal que você tá falando, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que isso, cara, é uma coisa que os casais... É uma coisa muito... óbvia isso que você tá falando. Mas, cara, é Sim. impressionante como que a gente tem a capacidade de deixar o óbvio, que são as coisas fundamentais e essenciais, de lado, cara. Então, hoje, o que que você vê? Você vê muito, assim, a dinâmica dos casais, pô... Aí, tipo, você tá lá com o casal e você vê... A esposa vai lá e expõe o marido. Uhum. Mas é pra botar o cara pra baixo. Cara, quando eu vejo essas paradas, cara, eu fico de cara, assim. Eu fico assim, meu Deus. E com o marido também. Uhum. Sabe? Essa coisa de desmerecimento, de expor o outro. Cara, eu falo assim, cara, que parada surreal, cara. Eu tava um dia tinha um acampamento, foi ministrar alguma coisa. E aí uma irmã queria conversar comigo, né? Aí, assim, tipo, tem um aconselhamento. Falei, vamos lá, irmã, vamos conversar. O marido dela tava lá, né? Ela pediu pra conversar, tava com problema no casamento. E aí ela começou a falar do marido dela. Ah, não, porque reclamar, 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 reclamar. Bom, o cara tava lá. Ela quis conversar comigo. Uhum. Eu falei pra ela, falei assim, você não quer chamar ele aqui? Aham. E vamos mediar essa situação, né? Porque Sim. só falar por falar, eu nem os conhecia profundamente. Já que ela veio, vamos ver o que que a gente enrola aqui, né? O que que sai daqui? Ela foi lá e chamou ele. Cara, que coisa surreal, assim. Eu fiquei quebrantado com a situação, porque aí ela chegou e falou todas as mesmas coisas que ela falou pra mim, mal do cara, que não eram nada assim, não era nada escandaloso, Aham. que você ficava de consequência grave, não tinha nada assim, adultério, nada, é assim. O cara tava vivendo um tempo difícil e tava negligenciando algumas coisas assim que tava incomodando muito ela e tal, né? E aí ela falou tudo e tal, aí eu falei, e aí, o que que você... Eu falei pra ele, depois ela acabou de falar, né? Então, eu falei, e aí, o que que você diz de tudo isso? O que que você acha? Ele falou, não, ela tem razão. Humilde, cara, eu achei tão Olha só. legal. Não, ela tem razão e tudo. Eu preciso melhorar mesmo, tá, tá, tá. Aí eu já falei, nossa, glória a Deus. Deus tá nesse negócio. Porque isso é um milagre. Milagre. Um homem já não se defender e não falar o Uhum. negócio é um milagre. Eu falei, caraca. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei pra ela, irmã, mas me fala uma coisa, me fala a característica, você falou tudo né, da dificuldade de vocês, que você tá com ele, mas me fala as virtudes dele, assim, o que que você vê de bom nele? Aí a irmã começou a falar, falou assim, não, ele é um pai muito bom, nossa, ele, quando eu tô trabalhando, porque tava desempregado na época, ele fica em casa, ele faz as coisas em casa, tal, nossa, não tem que reclamar disso, ele é romântico. Começou a me dar um nó na cabeça, velho. Porque Falei, caramba, velho. Falei, caramba, o cara é um homem abençoado, né? Então, e aí, cara, acho que até ela, né? Só do de falta ali falar. de falar, porque talvez ela tava só presa na Aham. visão do negativo, sabe? Uhum. Ali e tal. E aí ela fala. E assim, brincadeira, eu falei assim. Eu falei, minha irmã, seu marido é uma bênção. Se eu fosse mulher, eu casava com ele. Tô brincando, eu falei isso aí, não. Aí, cara, ela tal. Eu falei assim, nossa, mas você tá falando, nossa, o cara E ele ficou assim, emocionado e tal. Cara, acabou, cara. Os dois começaram a chorar, se abraçaram, beijaram lá, orei Ah, com os dois. Falei, glória a Deus, funcionou. Era só uma questão dela abrir o coração, de coisa que talvez ela não tinha verbalizado pro cara ele saber. pra ele saber que isso estava incomodando ela e tal, mas o cara tinha coisa boa também, era só uma questão de ajuste lá. Acabou, cara, sabe? E Uhum. às vezes a gente cai muito nessa questão, né? Às vezes a gente tá ferido um com o outro, em vez de chegar, sentar, colocar na mesa, ó, isso aqui não tá legal, não como dono da razão, né, de querer apontar, Uhum. mas assim, de abrir o coração mesmo, ó, tá aqui e tal, acabou. Eu acho que os casais, eles não tratam isso ali no aonde precisa ser tratado, aí chega em público, cara, começa com esse rolê, cara, é É. um desmerecendo o outro e tal, eu olho assim a parada assim, eu falo assim, ah, não, cara, dá vontade de bater na pessoa, eu falo assim, não, não faz isso, não fala uma dessas coisas. Teve um amigo meu recentemente que falou assim, né, eu falei pra ele, na frente da esposa, é casadinho de novo, né, falou assim, não sei o que, era aniversário dela e tal. Eu falei assim, aproveitei já, deu um presente só, era do aniversário e alguma coisa. Falei, mano, você tá de... Eu falei na frente dele, da frente dela, falei, você tá de brincadeira, velho. Não, fala isso no meio dos caras fazendo uma piada, mas ô, você vai falar na frente da sua esposa isso? Ah, não, você tá de brincadeira comigo. Falei, ô, não, cara. Essa cumplicidade é quando ela tá presente, ela não tá presente, né? Ser parceiro dela, né? Mesmo quando ela não está. Isso é importante, né? Ser parceiro dela, mesmo quando ela não está presente, né? Que é também isso é contracultural, né? A gente não tem esse costume, né? Mas é ser fiel a ela até quando ela não está presente. Acho que é essa a ideia. Eu casei com ela, então eu sou fiel a ela até isso. E a gente casa achando que não vai perder algumas coisas. A gente vai perder algumas coisas. Sim.
Então ter essa ideia de que algumas coisas a gente perde. E que bom, porque são coisas de menino, Uhum. né? São coisas de menino. Isso, agora eu sou um marido, sou um pai, então algumas coisas eu tenho que perder mesmo, entendeu? Eu tenho que ser podado para crescer, para evoluir, para se tornar homem, para me tornar homem, né? Então, é, quando as crianças, depois que vem as crianças, a gente toma cuidado, por exemplo, de que as crianças sabem que a minha prioridade é a Dani, no sentido de afeto, de carinho. Então, não é porque as crianças estão, que a gente tem as crianças que eu não tenho afeto, carinho com a Dani. É importante que elas vejam isso, esse cuidado também, que um tem com o outro, né? De sair, de comprar uma coisinha, falar, isso aqui é pro papai, né? Sempre faz isso, né? Vamos levar pro papai, sabe? Porque De senão, de testemunhar o amor, testemunhar né? esse amor, esse afeto, né? Pedagogicamente, né? Intencionalmente, né? Exatamente. Sabe que um tempo atrás eu tava aqui em casa, né? Eu falei assim, eu comprei alguma coisa pra Bruna, né? Que a gente também faz, eu faço questão de fazer isso aqui, assim, né? E de mostrar pras meninas mesmo, pra elas aprenderem, né? Eu falei assim, não, comprei isso aqui, comprei isso aqui pra mulher mais linda do Uhum. mundo, tal, né? E eles, papai, é pra mim e tal. Aí eu falei assim, filha, quem que é a mulher mais linda do mundo? Aí eles, é eu. Eu Uhum. falei, não, é a É isso aí. mamãe. Ela, Uhum. ficou toda super decepcionada. Eu falei, não, filha, E você tem três, hein? depois da mamãe é você e a Três, sua. hein? Tem Você, três pra disputar, né, pra Bruna? eu falei assim, depois a mamãe é você e suas irmãs, mas aqui elas sabem, Aham. né, assim, às vezes elas começam a brigar com a Bruna, assim, gritar os trem, assim, que elas, né, eu chego lá e falo assim, opa, psst, Uhum. fica pianinho aqui, não, aqui quem, né, não, Exato. aqui não, isso é uma dificuldade, né, porque às vezes também os casais, os filhos Se nascem, expõe e aos aí filhos, né? idolatram, né, os filhos, aí os filhos acabam entrando, aí é um amor errado, né, É. na sua ordem errada, Isso, né, isso. É. isso acaba afetando, né. Exatamente. Muito bom. Amigos, deixa pra gente, né, caminhando aqui pro final. Na verdade, eu ficaria aqui até 6 horas, né? Aí o Clebão que Kleber vai xingar a gente. é o Clebão que mas assim, compartilha aí princípios, né? Eu conheço um pouco seus pais, né, Uhum. Jô, por causa aqui de Ribeirão e tudo, né? Mas não conheço os pais da Dani e tal. Mas compartilha aí princípios que vocês têm, né? Que vocês trazem de casa. Você também cresceu na igreja, Dani, seus Também, pais, tá? também. Tá, que você contou, né? Que seu pai que tava fazendo meio de campo aí Foi. pra, né? Uhum. Tal. Mas compartilha aí princípios que vocês aprenderam, assim, né? De casa, que vocês trazem de casa e que vocês querem preservar isso, né? Que é um legado da família de vocês, né? Pensando nisso, né? Preservando o legado da família, né? O que que vocês, da família de vocês, o que que vocês valorizam muito e que vocês tentam trazer para a família de vocês, para os filhos de vocês e que vocês querem perpetuar isso e que é importante também para as nossas famílias, assim. O que que vocês diriam? Da minha família eu trago muito a soberania de Deus, assim, né? Que Deus está no controle de tudo, sempre. Então já passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, mas meu pai sempre deixava claro e deixava evidente a fé dele, assim. Nunca esmoreceu. Meu pai, em momento algum, deixou. Ele foi provedor, e essa questão de provedor também é importante, né? Porque prover o lar não é só financeiramente, né? Sim. Aliás, financeiramente é um tópico dentre, né? Quando perguntar, quando que a gente pode casar? Quando você está disposto a prover, mas não financeiramente. Prover emocionalmente, prover na fé, né? Então, meu pai sempre foi provedor no sentido de garantir a fé da família, no sentido de deixar a fé da família viva. Isso daí é muito legal. Isso daí é muito legal. Então, a gente passou por muitos problemas, dificuldades, mas meu pai, meu pai é uma pessoa que não é desse mundo, não, né? Meu pai, a gente brinca que se você ficar muito perto dele é perigoso, que a qualquer momento vai vir uma carruagem de fogo e vai levar. Porque este mundo não merece. Tamanha a sua simplicidade, assim, tamanha a sua. Meu pai não prende, meu pai não tá preso ninguém, meu pai não carrega ninguém, ele sempre perdoou. Meu pai não carrega nada. Carrega nada. Não carrega nada materialmente, é verdade, que não carrega nada materialmente, infelizmente. Não foi nessa terra que ele teve a Não sua. acumulou os Não tesouros aqui. acumulou, não. Mas ele não carrega pessoas, ele não carrega mágoa, ele não carrega. Esse é um outro ensinamento, assim, de deixar tudo para trás, deixar resolvido, deixar tudo passar. E essa soberania de Deus é muito clara, assim.
Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E aí, em épocas de dificuldade, né, em casa, eu sempre penso, não, Deus sabe. Deus sabe Ainda que eu não tudo. Ele tá entenda. no controle, tá no controle. Então, eu vejo isso. E uma coisa que marca muito é manter essa manutenção da fé da família, assim. Ele nunca deixou esmorecer. É, nunca, nunca. Então, essa é uma coisa que me marca. É isso que eu quero também prover para meus filhos, né? Independentemente. Independentemente. Porque Paulo vai dizer que o evangelho ele não é um convencimento. Ele não é uma sabedoria humana. Pelo contrário, ele vai falar que a loucura é loucura. Para quem olha de fora é loucura. Então essa fé que ele sempre traz pra gente é loucura, porque a gente passou por maus bocados. Mas ele estava lá sempre mantendo, sempre mantendo. Então era através de um culto familiar, era leitura bíblica, era com a teologia dele. Algumas coisas eu discordo hoje, teologicamente. E o que importa? Não importa Sim. nada. Isso não tem valia nenhuma. Isso é questão teórica. Sim. Porque na prática, ele proveu isso da família. Foi coerente. Foi coerente, exatamente. Tanto é que eu vi um podcast com o Pedro, que estava aqui, da BU, né? Uhum. Quando ele me deixou na faculdade, eu lembro certinho, 18 anos, né? Eu lembro certinho, ele falou assim, olha, agora você tá sozinho. E agora você vai colocar em prática. Agora o pai não tá, a mãe não tá, e agora é você e Deus. Tudo que a gente ensinou, agora é a prática, é a aula prática. Então, foi o momento que eu participei da BU também, aqui em Ribeirão Preto, enfim. E eu vejo esse legado dele, sabe? Esse legado. E veja, né, ele não teve isso em casa. Entende que a transformação do espírito, a transformação da conversão, da troca do coração de pedra, ela acontece transformando a identidade da pessoa. Igual você, né? Valores diferentes, disfuncionais, se tornam em você, através de Jesus Cristo, funcionais. Então é aquilo que a gente. Toda a maldição foi quebrada na cruz, né? Então a gente vem de um histórico, vem de um ambiente, mas de repente tem uma pessoa ali que tem um trocado, invertido tudo. O ambiente é trocado, a cosmovisão é trocada por intermédio de Jesus Cristo. E isso eu dou graças a Deus pela vida do meu pai. Bacana. Bom, eu venho de uma família bem diferente, assim, do João. Meu pai é engenheiro agrônomo e a vida inteira a gente foi atrás do meu pai, né? Então, assim, meu pai mudou muito. Eu lembro, assim, da gente mudando de cidade a cada 6 meses, a cada um ano. Então, assim, sempre foi meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, nós 4, né? Então, assim, o que é muito forte, o que meu pai e minha mãe sempre passaram é que a família era muito importante, né? Então, assim, e onde a gente passou, Deus era a base da nossa família e onde a gente estava, Deus era o centro da nossa relação e a gente ia trabalhar onde a gente estaria, né? Então, assim, procurava uma igreja e sempre Deus era o centro das nossas vidas, onde a gente fosse, né? Dos relacionamentos. Então, a gente era meio nômade, assim, né? Então, a minha vida inteira foi indo Brasil afora e a gente mudou muito. E eu me lembro, assim, de ter passado por muitos lugares e ver meus pais sempre abençoando muita gente, sempre com histórias muito legais, assim, por onde a gente passou, sempre com testemunhos muito legais de ter abençoado muita gente. Então, assim, histórias muito legais mesmo, assim. E sempre comprometidos, engajados, independente do lugar onde Sempre, estavam, né? sempre. Eu lembro, assim, uma das cidades que a gente não conseguiu uma igreja para congregar, a gente morou no Rio por 3 anos. Eu lembro da gente frequentar várias igrejas, mas a gente não conseguiu ir em nenhuma igreja, assim, efetivamente, né? Então, assim, da minha mãe fazer o nosso cultinho caseiro, minha mãe toca acordeon, né? Então, assim, da gente fazer o nosso culto e em nenhum momento a gente perder isso, sabe? Minha irmã era adolescente nessa época, então, assim, uma fase complicada.
E a gente não perdeu, né, assim, base de fé, que era muito importante. Hoje meu pai é pastor, né? Então, assim, a gente tem fundamentos que eram importantes, Que né? legal. E o seu pai é pastor aonde, Dani? Na Igreja do Nazareno. Ah, mas aqui em Ribeirão? Lá no Simeone, é pastor auxiliar lá no Simeone. Ai, que benção. Que É. legal. Foi muitos anos lá nos Campos Elíseos, né? Pastor auxiliar. E Uhum. hoje é lá no Simeone com o pastor Rafael. Que benção. Mas sabe que assim, vocês falando isso, eu fico pensando, né, como que isso a gente precisa de fato dar continuidade nesse legado, né, preservar isso, essas histórias, esse testemunho. Por quê? Porque hoje a geração que a gente vive, é o que o Matheus estava aqui semana passada, ele falou uma coisa que é muito interessante, muito legal. Ele falou assim, cara, engraçado, né? Quando o filho não quer ir na escola, o pai fala pra ele, não, você tem que ir na escola, você vai na escola. E hoje, o que que a gente escuta dos pais da nossa geração? Ah, ô, aí, cadê seu filho? Então, Não ah, né, ele quis. tava cansado, ah, ele É. não quis, ah, tá, isso aqui. E é isso, né? A gente precisa retomar isso, assim, porque eu acho que às vezes a gente talvez não entenda. Hoje a Europa é pós-cristã e a gente hoje vive um boom no Brasil de cristianismo. Glória a Deus por isso, né? A gente pode discutir o quanto que isso é genuíno, o quanto que as Uhum. igrejas estão cheias de discípulos ou estão de prosélitos, não interessa. Mas o fato é que assim, isso não está tão distante de nós, né? Com a cultura, com esse movimento que tem. Assim. Então a gente precisa dar continuidade nisso, e até para formar mesmo discípulos, né? Porque Uhum. hoje que a gente vê um tipo de cristão, eu fico brincando lá na igreja, tô pastoreando lá no centro, e lá a galera é 60 a mais. Eu falei Aham. assim, eu falei, irmão, se o Senhor quiser levar aqui os irmãos acima de 50 sobra só meia dúzia aqui, eu falei, né? Mas e como hoje nós estamos num trabalho de formar uma nova geração para perpetuar Uhum. aquilo que a igreja congregacional, a comunidade, traz de virtude, não a denominação em si, né? Até porque não é uma denominação, mas o que ela carrega em si de missão, de Uhum. evangelismo, de comprometimento, né? Então é importante isso, né? A gente continuar esse legado, preservar isso da família, né? Eu tô com o 1 Coríntios fresco na cabeça que eu vou pregar domingo, e tem uma parte que Paulo fala assim: os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, Sabedoria. que era a maneira de resolver os seus problemas existenciais. Era a Aham. maneira, o judeu ele precisava de um sinal de um Messias que viesse com braço, porque eram tantos anos de opressão, de Uhum. escravidão em alguns casos, no momento ali de pressão romana, que não era, era um acordo que tinha, mas tinha uma opressão ali, Sim, né, abuso, principalmente abuso, exploração. exploração. Os gregos resolviam seu problema existencial com perguntas, respostas, pensando. E aí Paulo fala assim, mas a gente prega a palavra, que é a loucura do evangelho. E ele coloca ali como sendo é outra prateleira. Não é o que a gente vê que você falou dessa pós-cristianismo, né? Que não tem que tomar muito cuidado porque a gente acha que hoje é mais uma opção ou mais uma coisa na área da nossa vida que a gente tem que dar manutenção. Então eu dou manutenção dos estudos, eu dou manutenção na minha vida financeira, na saúde, eu dou minha manutenção na minha vida religiosa. Não é isso. Uhum. O evangelho não é isso. Porque dessa maneira a gente coloca todo mundo na mesma prateleira. Uhum. O evangelho ele resolve um problema existencial entre eu e Deus. E aí todas as outras coisas partem disso. Então, a pergunta que nos resta, você falou uma coisa importante, é isso, né? Como eu tenho passado isso para meus filhos? Então, beleza, eu tenho a preocupação que ele saiba inglês, eu tenho a preocupação que ele tenha uma boa educação, eu tenho a preocupação que ele estude certinho, que ele tenha um bom emprego, mas acima e antes disso, eu tenho que ter preocupação no relacionamento dele com Deus. Portanto, não é uma entre tantas coisas, mas é o É principal. o principal. E a gente vê hoje em dia, né? Ah, como é que tá teu filho? Ah, tá bem, ele tá morando fora, tá fazendo isso, não sei o que e tal. E dói meu coração falar assim, puxa vida, mas e o relacionamento dele com Deus? Esse é o mais importante. Uhum. Esse é o mais importante. Ou você encontra alguém na rua, não, fulano tá bem, não, fulano tá super bem, tá trabalhando não sei onde. Eu fico pensando, mas e o relacionamento dele com Deus? Uhum. Porque não é mais um pratinho que Qual eu tenho. igreja que está Exatamente. envolvido? Exatamente. O que que ele está... Servindo, como ele está servindo. Isso é isso é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Cristo na cruz, que é a contramão do nosso. Uhum. Né? Então, é,
não é mais um momento da nossa vida que a gente para ir na igreja de domingo. Não é mais uma coisa que a gente faz. Não é. É a maneira como a gente vê as outras coisas. É a partir dela, a partir de Jesus Cristo, que a gente vê as outras coisas. A nossa família, nosso casamento, nosso trabalho. Que tudo isso é genuíno. Buscar a sabedoria que os gregos buscavam é genuíno. É válido. Buscar sinais é válido, porque era a resposta daquilo que eu precisava. Assim como a gente busca saúde, educação, etc. Mas não é o principal, não é o que resolve o meu problema. E parece que às vezes a gente faz isso como sendo, mais uma coisa, né? Sim. E tá na mesma prateleira, e não é. Maravilha. Irmãos, bênção pura, que bate-papo maravilhoso. Vamos aqui para os nossos finalmentes. Talvez acho que a gente precise marcar mais alguns bate-papos ali. E na contramão do mundo das nossas agendas. Pois é, Pra gente loucura. sentar à mesa. Eu tive uma ideia, depois eu vou falar com o Clebão sobre isso. Eu tive uma ideia legal. Mas depois eu compartilho com calma. Mas, É perigoso, viu, mano? Perigoso. olha só, mas assim, pra gente concluir aqui, assim, algum texto bíblico, né, que marca muito a vida de vocês, um texto ou um versículo, né, algo assim que, sabe, sempre quando vocês chama a atenção de vocês, está enraizado no coração, que os ajuda a permanecer firme na caminhada com o Senhor, né, tudo. Queria que vocês compartilhassem isso, né, um cada um, e aí também vocês ficarem à vontade aí para dar alguma palavra final aí com relação à família, o que vocês quiserem aí pra galera que tá nos acompanhando. Claro, princesa. Tá bom. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de citar Tiago 1,5, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e será dada. Esse é um versículo que me acompanha desde o tempo de vestibular, né? E me acompanha em todas as fases da vida. E eu gosto quando diz que você pode pedir sem censura, ou seja, pode Sem pedir medida. sem medida, né? E você vai pedir para o dono de toda a sabedoria, que vem direto do trono, né? Direto daquele que dará a sabedoria. Então, é quem vai nos instruir em todas as áreas. Então, fica essa mensagem àquele que pode nos dar a sabedoria, né? Então, a gente pode pedir, então, já que a gente pode pedir, que seja assim, né? Amém. Que benção. Eu gosto de, entre tantos, né? Mas um versículo que há um bom tempo fala comigo é Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. E aqui fala sobre o Deus soberano, que não é abalado, não se abala, não se preocupa, não se anseia, não é movido por qualquer problema, não toma decisões de última hora. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Ele está fixo, ele está estabelecido, ele está reinando, ele é soberano, ele está sobre todos e tudo, ele conhece tudo e todo o espaço de tempo. Ele está no seu lugar, onde ele sempre esteve, no seu santo templo, e toda a terra cale-se diante dele. Ou seja, se alguém está errado, sou eu. Se alguém tem que ficar quieto, sou eu. Se alguém tem que aprender, sou eu. Se alguém precisa de mudança, sou eu. Se alguém precisa passar por isso, sou eu. Sobre a proteção, cuidado, o zelo dele, ele continua inabalável. Isso é sobre a soberania, né? Amém. Que maravilha, glória a Deus. Obrigado por compartilhar essas duas palavras que já entraram profundamente no meu coração. Então você aí que está nos acompanhando, não interessa se é no seu casamento, se é no seu relacionamento, se é na sua maternidade, maternagem, paternidade, pede a Deus, né? Que dá. Eu gosto desse texto também, e é muito legal isso, porque essa tradução que você trouxe, geralmente nas outras traduções não tem sem censura.
né? Ele fala dá deliberadamente. Deliberadamente. Só que a ideia do texto mesmo original é isso, ele dá sem medida, né? Então, a gente tem acesso a isso graças a Jesus, né, cara? Verdade. E é isso mesmo, a gente precisa lembrar da soberania do Senhor, né? Baixar um pouco a nossa bola, né? Entender que Ele tá no controle, né? Que maravilha. Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Que bom tê-los aqui. Obrigado por aceitarem, né, o nosso humilde podcast, participar Que aqui isso. com a gente. Imagina. E que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, né? Tô feliz por estar de volta em Ribeirão e de alguma forma a gente poder estar conectado. Nós vamos combinar alguma coisa aí, mais outras coisas aí, né, pra gente partilhar, dividir a vida. E contem conosco também, viu? Foi Legal. um prazer mesmo. Em nome de Jesus. Valeu demais. A gente fica muito feliz, né, de participar, contar um pouco da nossa história também, enfim, abençoar pessoas e ser abençoado também por essas conversas. Maravilha. Queridos, ó, a gente tá chegando ao final de mais um bate-papo aqui. Você pode congregar com a gente sempre, né? A nossa ideia aqui é congregar literalmente, conjuntos, unidos, agregar fé, conhecimento, virtude que nos conecta, que nos edifica. Então dá uma força pra gente aí, se isso abençoa a sua vida, eu tenho certeza, né? Eu vou falar aqui, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então abre seu coração aí, foi muita coisa boa aqui, eu tenho certeza que abençoa você. Não guarda essa bênção só pra você, né? Esse bate-papo aqui tão edificante, compartilha com outras pessoas, dá uma força pra nós aí, um minutinho, enquanto você tá me ouvindo aqui, você já clica aí no se inscrever, dá uma curtida aí e dá uma força pra gente. E você é muito bem-vindo para estar com a gente sempre aqui nessa mesa preparada. Tá bom? Deixa um comentário aí também, e se você tem alguma coisa a contribuir também, depois a gente vai ver os comentários. Se você tem alguma sugestão aqui, algum tipo de assunto que você quer ver aqui nesse tempo, fique bem à vontade. Isso aqui é um espaço para isso mesmo, tá bom? Até a próxima, Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu.